É você, Ana, da Paula. E aí, pessoal, boa noite a todos, todas e todes. É com muita, muita, muita alegria que nós estamos aqui encerrando o nosso congresso, primeiro congresso de mulheres da Igreja da Garagem. Com isso, nós estamos imprimindo a nossa identidade feminina na Igreja da Garagem, porque a igreja ela nunca caminhou sozinha desde Jesus Cristo. As mulheres sempre estiveram presentes, e nós também estamos presentes na garagem. E todas vocês viram o que aconteceu nesses dias, e tudo que foi falado, tudo que foi vivido, e tudo que foi trazido de experiência para nós foi extremamente importante e de grande validade para a vida. Obrigada, Isaac. Obrigada a todos os meninos que estão aqui. Por favor, avisem aos outros a valiosa contribuição que nós teremos nessa noite. Hoje nós vamos falar de assuntos que não fazem diferença somente na vida das mulheres, mas principalmente na vida daqueles que caminham lado a lado com a gente também. Então, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade. Eu estou aqui tremendo nas bases, não sei nem direito como agir, mas, Igreja da Garagem, vocês são verdadeiramente uma família. Por mais que nós estejamos distantes um dos outros, a gente consegue partilhar da nossa vida e entregar o nosso coração um para os outros. E é assim que eu creio que nós temos vivido desde o início deste projeto. E como nós fizemos aí, nós tivemos esse desafio lançado, que é o Congresso de Mulheres, para que a importância da mulher progressista ela tenha voz. E eu acredito que a partir de agora, aqui dentro de um segmento religioso, seja lá como for que a gente vai chamar, evangélico, cristão, nós aqui estamos imprimindo a nossa voz. Então, por favor, transmitam isso, reproduzam isso, porque nós precisamos continuar agindo e fazendo com que todos os movimentos de minoria sejam ouvidos pela sociedade. E nós estamos numa sociedade que foi massivamente massacrada pelo movimento fundamentalista. Mas nós conseguimos nos libertar deles, né? Então, a partir de agora, nós temos a obrigação de fazer com que isso seja vociferado pelo mundo e outras pessoas sejam atingidas e nós, mulheres, cis, héteros, LGBT, trans, nós precisamos que os homens sejam parte dessa luta junto com a gente. Boa noite a todos e todas e todes. Damos início ao nosso último dia de congresso, mais um dia que nós vamos tratar de assuntos tremendamente importantes. Eu passo agora a palavra para a Jusce, e as nossas artistas também estão com liberdade para poder trabalhar nessa noite. Obrigada a vocês. Amanda, podemos apresentar a sua arte? Você quer falar um pouco sobre ela? Boa noite, manos e manas. Boa noite, gente. Obrigada, Júcia. A minha vai ser a leitura dramática de uma cena que ela seria descartada, né, de um processo que eu estava, mas aí a gente optou por pegar outro dramaturgo, mas o texto havia ficado muito bom e eu não queria jogar fora, então eu achei que foi uma boa oportunidade para eu fazer a leitura dramática dessa cena. É só a primeira cena, eu tenho 3, mas eu vou ler só a primeira, porque ela tem tudo a ver com a temática, né, de hoje, e é isso aí. Eu vou agora desligar a câmera, me preparar rapidinho, é coisa rápida, em menos de 1 minuto, e aí eu vou começar a leitura, ok?
Ah, eu queria perguntar antes se o meu ventilador está atrapalhando. Ah, não está atrapalhando? Que bom. Tá. Enquanto a Amanda está ali se preparando para fazer o que ela tem que apresentar para a gente, eu também queria agradecer em nome de todas as mulheres, das nossas irmãs, das nossas colaboradoras que estiveram conosco aqui trazendo uma reflexão. Eu estou toda doída de ontem, tá, Pamela? Muito obrigada por eu estar morta. Mas foi maravilhoso, gente. Vocês tinham que estar conosco ontem. Foi divertido demais. Mas está tudo doendo, mas está tudo bem. Então, obrigada a todas vocês, mulheres, que me fazem acreditar que a gente pode conseguir aquilo que a gente almeja dentro da imagem dos exemplos da pessoa de Jesus, que é o nosso reflexo de amor incondicional. E hoje a gente vai estar com, depois da apresentação da Amanda, nós temos 3 pessoas importantíssimas aqui para trazer uma reflexão para a gente sobre os 3 S, que é saúde, sexualidade e segurança, né? A Renata está aqui com a gente, graças a Deus, o pai dela já está melhor, a gente tem a Ana Letícia e tem a Lena. E agora é com a Amanda, gente. Fiquem com esse momento precioso. Obrigada. Eu fui trazida a este mundo, jogada às garras do tempo. Meu nascimento foi um mergulho no vazio, um suspiro perdido em um universo desprovido de sentido. O vazio me acolheu, me envolveu em seu abraço frio desde o primeiro instante. Não houve celebração quando eu nasci, apenas o silêncio angustiante de um mundo indiferente à minha chegada. Eu emergi, um mero espectro desprovido de propósito. O meu nascimento não foi um ato de esperança, foi um ato de desespero. Fui lançada a este palco trágico, onde as máscaras se desfazem e o vazio engole tudo. Meu nascimento foi um eco vazio em um teatro sem plateia. É difícil dizer o porquê das coisas. Muito mais difícil saber o porquê das coisas. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Eu não pedi para nascer mulher, eu não escolhi este fardo. O meu nascimento foi uma cruel ironia, um espetáculo absurdo. Nós, mulheres, desde o nascimento, somos forçadas a encenar papéis pré-determinados. Menina usa rosa, meninas são doces e educadas, menina tem que sentar de perna fechada igual mocinha, meninas obedecem às regras, meninas não contrariam os padrões, lugar de mulher é em casa, onde o homem é o cabeça. Diga sim, senhor, sorria, silencie suas ideias, não pense, não fale, não sonhe, seja bela, arregatada e do lar. Desculpa. 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 Ah, desculpa. Eu sou um acidente cósmico, uma partícula sem propósito neste vasto universo. Não serei aprisionada nas teias da submissão. Não, eu não me encaixo nas expectativas que nenhum de vocês projetaram para mim. Eu sou insurgente, eu clamo por liberdade, eu clamo por igualdade. Eu sou Patrícia Heather Galvão, mas não nasci para ser Pati. Nasci para ser Bagu. A sorte é que eu quero apenas igualdade, não vingança. Talvez eu tenha a expressão confusa, uma intoxicação de vida, toda a vida eu quis dar até a anulação. Só da dissolução poderia surgir a verdadeira personalidade. Peraí, filho, rapidinho, só deixa eu gravar um negócio. Sacrifício. Eu não vou me sacrificar por ninguém, a não ser por mim mesma. Sou rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque.
A Patrícia Galvão, a Heather Galvão Pagu, ela foi comunista, feminista, muito pouco reconhecida. Ela foi casada com Oswald de Andrade, que é muito mais reconhecido no meio artístico, mas ela escreveu, ela foi escritora, jornalista, cartunista. Essa mulher fez tudo. Essa mulher é responsável por só um minutinho, gente. E ela foi uma ativista, né? Ela foi responsável por criar o teatro em Santos, e ela tem vários livros, ela tem uma autobiografia, ela foi ativista pela causa operária, pela causa das mulheres, e a gente está construindo um espetáculo baseado, né, na vida dela, mas não só na vida dela, trazendo como pano de fundo ela, mas outras narrativas também femininas. Por isso que esse roteiro essa dramaturgia foi descartada, porque ela ia ser um pouco mais baseada na vida dela, e aí a gente resolveu ir por outro caminho. Mas, como eu tinha gostado muito, eu fiquei com dó de deixar ele ali jogado, e por isso que eu trouxe hoje, gente, é isso. Muito bom esse texto. Por favor, compartilha lá nos nossos grupos, Amanda. A gente precisa dividir esses conhecimentos com outras pessoas. Obrigada, eu estou muito emocionada com essa sua apresentação. Meu Deus, que potência, que potência. Imagina, eu agradeço demais. Eu fico muito agradecida pela troca. Então, pessoal, hoje nós vamos falar, como a Jussi já introduziu, nós vamos falar sobre os 3 S. E, para isso, nós convidamos a doutora Renata, advogada, a graduanda em medicina, doutora Helene, e ela vai falar sobre sexualidade, e a doutora Ana Letícia, psicóloga, que deu uma pincelada de um curso para nós há pouco tempo atrás, e foi maravilhoso lá no grupo de diaconia da Igreja da Garagem, foi maravilhoso, foi um letramento perfeito que nós tivemos, e, inclusive, muito obrigada, pastores da Garagem, por ter trazido esse tema, essa pauta para nós, e nós vamos encerrar o nosso congresso falando um pouco sobre, a doutora Maldonado vai trazer sobre o direito da mulher e as violências sofridas. A doutora Helena, ela vai falar sobre a sexualidade e as implicações que a sexualidade feminina traz à sociedade. E a doutora Ana Letícia, psicóloga, vai falar um pouco sobre a violência sofrida pelas mulheres e as consequências psicológicas que isso trazem, inclusive, não só para as mulheres, mas para a sociedade e tudo que está em volta disso. Eu passo a palavra para a doutora Renata. Doutora Renata, muito obrigada pela sua presença e pela sua participação. Eu acho que nós vamos tirar uma riqueza de conhecimento. Eu agradeço de verdade, porque eu tenho uma outra formação, mas o direito é a minha paixão. Eu estou com a faculdade trancada ali no 9º período da faculdade de Direito, e eu espero muito ter a oportunidade de voltar e trabalhar junto aqui na Garagem com você, doutora Renata, trazendo o alívio, né, às injustiças sociais que isso gera num público que a Igreja da Garagem tenta atingir, que são o público das minorias. Muito obrigada, e você está com a palavra agora. Boa noite a todas, a todos e a todes.
Obrigada pelo carinho, né, pela recepção tão querida, Ana. Eu sugiro fortemente que você volte e conclua seu curso de Direito, porque certamente você fará diferença, né, na vida das pessoas através dessa nossa formação. Hoje eu estou triste, hoje eu estou angustiada, mas eu estou aqui por vocês, com vocês, porque vocês também me dão força. Agora, no período da tarde, a gente acabou de perder uma amiga muito querida que foi vencida pelo câncer, e uma mulher que batalhou muito, e que fez a diferença na vida de todos que conviveram com ela. E aqui na nossa cidade, era uma ativista do meio ambiente e da causa feminina também. Então, que a família da Simone receba o consolo, né? E que ela possa ter descansado, porque ela sofreu muito. Bom, vamos lá. Eu separei pra gente, então por isso que vocês vão ver eu virando a cara aqui, que eu fiz um roteirinho, tá? Eu começo por alguns direitos reprodutivos da mulher, depois a gente passa para os direitos essenciais trabalhistas, e aí, ao final, a gente vai falar um pouco da prevenção das violências, tá? Então, em 96, é criada, né, o planejamento familiar através da legislação. O que isso significa? É a ideia de dar caminhos para que a mulher, as famílias, possam se organizar, possam escolher ter ou não filhos e quando ter, né? E tudo organizado pelo Sistema Público de Saúde. Isso inclui, né, de conhecimentos teóricos, né, sobre planejamento familiar, desde atendimento ginecológico, obstétrico, as consultas de pré-natal, os métodos contraceptivos. Então, são controles, né, mas isso não pode ser impositivo, obrigatório, mas oportunidades, né, que essa mulher possa buscar no atendimento básico de saúde, no local mais próximo, né, da sua residência, criando realmente aquele vínculo, né, de conhecimento e de busca de direitos. Isso envolve, inclusive, o recebimento, né, de pílulas anticoncepcionais, na atualidade, o recebimento dos absorventes para o período menstrual, e, eventualmente, né, nas situações em que envolvem dúvidas em relação às DSTs, também o tratamento e a prevenção delas, seja quando a mulher tenha em relação às atividades sexuais consentidas, e seja também nos casos, né, de abuso. É o SUS, né, que é responsável por esses programas, e o acesso absoluto, indiscriminado para quaisquer mulheres, né? E também esse planejamento familiar, ele envolve também os direitos do parto, no pós-parto, nas técnicas de aleitamento, nas técnicas, né, de cuidados com os filhos, enfim, tudo isso, né, voltado para essa saúde plena, né, e o planejamento familiar. Desde a prevenção do câncer do colo do útero, a prevenção em relação ao câncer das mamas e assim por diante. Então, todos esses, né, envolvendo essa questão do planejamento familiar. Pouco falado, mas que também envolve essa questão, é o câncer envolvendo pênis, né? Então, e próstata, a gente tem muito preconceito, né? Principalmente em relação aos homens, muitas vezes eles têm dificuldade de procurar tratamentos de saúde. Então, dentro desse planejamento familiar, que é, então, estabelecido desde lá de 1996, também tem esta prevenção, né, tratada. Em relação a exames de fertilidade, também estão dentro dessa programática. Aí a gente passa a buscar, a identificar alguns dos direitos trabalhistas da mulher. Então, a gente tem a CLT, que ela vem lá desde 1943, e ela estabelece alguns direitos básicos que vêm sendo evoluídos ao longo do tempo, aprimorados através da Constituição de 1988,
e através de legislações posteriormente também, né? Sempre visando a igualdade nas oportunidades da relação de trabalho e no meio ambiente de trabalho, identificando as questões pertinentes à mulher, não como um privilégio, longe disso, mas com a busca da legislação, buscar o equilíbrio, né, entre as relações entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Ninguém gostaria de precisar, né, de ter uma legislação especial se a gente tivesse, por exemplo, a equidade verdadeiramente, né, nas relações de trabalho. Como não existem, é obrigação, então, da legislação e das políticas públicas virem a corrigir, né, essas problemáticas. A primeira delas, que vem tratar da igualdade salarial, já estava na CLT em 43, já estava na Constituição de 88, mas precisou de um aprimoramento através da lei ano passado, que foi promulgada, que é a Lei 14.611, que ela, então, cria elementos efetivos que vai multar as empresas que não praticarem salários iguais em situações de equivalência de trabalho entre homens e mulheres. Então, muitas vezes, o empresariado só vai entender quando dói no bolso. É por isso que a legislação precisou vir com uma nova roupagem para garantir a questão da igualdade salarial. Outro direito importante da gente destacar é a licença maternidade. Então, na legislação trabalhista, ela estabelece os 120 dias da licença. Empresas que optarem, né, por estender esse período para 180 meses, em 180, né, no total, aumenta ali 60, fica no total 180, elas têm privilégios, ou seja, ela vai ter uma série de privilégios tributários que ela vai poder se resguardar e receber de volta, né, do governo. E servidoras públicas, de uma maneira geral, no âmbito federal, tem essa licença de 180 dias, e outras legislações, muitas vezes municipais, também estabelecem. O que a gente tem que entender é que a regra geral são 120, esse é o período mínimo, não pode ser inferior. Quando a gente vai pensar na mulher autônoma, como é que funciona? Se ela é autônoma, ou ela tem um MEI, por exemplo, se ela é contribuinte e contribui regularmente dentro das datas de vencimento, também vai poder ter acesso ao salário maternidade pago pelo INSS, e ele também vai ter essa duração dos 120 dias. Conta de quando? Do parto, se assim optou essa mulher por trabalhar até o último dia, por exemplo, ou eventualmente pode ser antecipado mediante, né, um atestado médico com esta finalidade. Além disso, a mulher que é empregada, ela tem a garantia provisória de emprego desde a confirmação da gravidez, por até 5 meses após o parto. Isso para quem é empregada, seja ela, né, da iniciativa privada ou eventualmente servidora pública, da mesma maneira. O que isso garante? Essa mulher não pode ser demitida, a não ser que ela cometa uma falta grave, né? E aí ela precisa ser analisada com bastante cautela, né, essa questão da falta grave. Quando a legislação prevê isso, ela está protegendo a sociedade, ela está protegendo as famílias, né, pensando também no direito das crianças. E aí a gente tem essa previsão dentro da CLT. Essa licença também se estende às mães adotantes, tá bem? Então é importante a gente entender que a mãe que adota vai ter acesso também a esta licença. Além disso, a mulher empregada, ela tem direito, quando ela retorna ao trabalho, de 2 intervalos de 30 minutos para amamentação. Com a reforma trabalhista lá de 17, a gente tem a opção de formar acordo para que possa, por exemplo, reduzir a jornada. Então, poderia reduzir a jornada em 1 hora, né? Aquilo que for mais satisfatório. Tem que ser trabalhado entre a empresa e a mulher, né? Também é importante lembrar que a mulher que sofra aborto espontâneo ou aquele autorizado pela legislação, ela vai ter direito a 2 semanas, né, de 15 dias ali de repouso por conta da recuperação necessária, né, em termos de aborto. As empresas que tenham pelo menos 30 mulheres trabalhando no seu quadro de funcionários, ela tem que garantir um espaço para a realização da amamentação. Então, a legislação visa esse cuidado, né?
de que as empresas maiores, que tenham mais trabalhadoras, também criam um espaço. Porque o que a gente entende? Se não tiver espaço para amamentar, não dá nem tempo de sair, né, gente, para poder amamentar. Quem já amamentou aí sabe. Às vezes, 30 minutos é o tempo que o bebê fica no peito, né? E como é que você vai e volta? Ou nem sempre vai ter alguém que possa levar a criança até lá. Então, é nesse sentido, né, a necessidade da legislação das empresas criarem esses espaços. Muitas delas vão ter as creches, né, dentro do ambiente, o que facilita bastante. Em relação também aí, aos direitos da mulher, em relação a carregar peso, né? Então, na atividade de trabalho, o limite para a gente carregar peso no nosso emprego é de até 20 quilos sem auxílio de maquinários, e no máximo de 25 quilos quando a gente tiver ali maquinários para isso. Outro ponto bem interessante da gente entender é que eu falei da garantia da gestante, né, até o bebê nascer, até 5 meses após o parto. Também a legislação é alterada para garantir a manutenção de emprego da mulher que é vítima de violência, né? Então, é um avanço extremamente importante, a necessidade da comunicação do empregador, e esse período, né, em que ela fique afastada, que são até 6 meses, o custeio virá pela Previdência Social, se ela for, certamente empregada assistida pela Previdência Social. Aí a gente acaba entrando na Lei Maria da Penha. É uma lei extensa, mas a gente coloca alguns pontos aqui, os mais relevantes, tá? A gente pode falar outros conforme as perguntas que eventualmente vierem. Então, a gente vai ter ali, né, o telefone específico, né, para denúncia, que é o 180, nada impede que se vá diretamente a uma delegacia. Medidas essenciais são as medidas protetivas de afastamento do agressor, né, do lar conjugal, o recebimento de pensão alimentícia, a partilha de bens, a permanência no imóvel. O que é isso? Muitas vezes, olha, não sai de casa. Se você sair, você perde direito à partilha. Isso é mentira, né? Uma grande mentira contada. A guarda dos filhos, né, para essa mulher, e a garantia de alteração, mudança de escola, quando for necessário, né, quando ela precisar se mudar do seu lar ali de referência, o encaminhamento, né, para lar, abrigo, caso necessário, e esse é o ponto triste, se houver disponibilidade, né, no local onde ela reside. A inclusão, né, em sistemas assistenciais do governo para recebimento, né, de todos os benefícios que houver. Está para ser, né, instalado, sancionado, melhor dizendo, o auxílio aluguel, né, para as mulheres vítimas de violência aqui no estado de São Paulo. Então, vem algumas legislações estaduais a serem complementadas nesse sentido, né? O atendimento essencialmente importante, atendimento médico, psicológico, né, incluindo ali medidas contraceptivas, né, e prevenção de DSTs dessas mulheres dentro do sistema público, né, de saúde. Direito dessa mulher ser informada sobre a medida protetiva, qual é o prazo, se eventualmente foi estabelecido, e todos os andamentos desse processo, né, envolvendo a violência, e, inclusive, quando esse homem, esse agressor, tenha a liberdade, né, sendo instituída, ou seja, ele vai deixar o sistema prisional, essa mulher tem o direito de ser comunicada, né, porque volta a sentir toda a insegurança, né? Né, dentro das pesquisas, enfim, informando que o dia mais perigoso, né, para as mulheres é o domingo, né? Por isso, a necessidade, então, e o dever de que as delegacias da mulher funcionem 24 horas por dia, incluindo aos finais de semana. Se a gente não tem dentro do nosso, né, do local onde nós vivemos, nós temos que cobrar, é dever da Secretaria de Segurança Pública dos estados a instalação destas delegacias, né? E um último ponto que eu queria destacar para a gente é em relação a que apenas em 2023, eu falo sempre isso com muita tristeza, é que o STF declarou inválido e proibido de se utilizar a legítima defesa da honra em casos de feminicídio, ou seja, não era previsto em lei, mas era algo cultural,
que se aplicava, né? Portanto, imaginem que um homem que se sentisse desonrado pudesse e usou, e aí a vergonha é para nós, eu assumo, né, para a carreira da advocacia, que muitas vezes utilizou dessa ferramenta para buscar redução de pena e até mesmo absolvição de agressores e de assassinos de mulheres com esse viés. Agradeço demais a oportunidade, devolvo a palavra para a Ana, que ela vai fazer aí o chamamento da nossa próxima amiga que vai trabalhar com a gente. Muito obrigada, doutora. Alguns pontos que você falou aí eu realmente não conhecia. Aqui em Brasília, semana passada, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou uma lei que dá também o direito às mulheres servidoras do Estado, mas já é um ganho, não as seletistas, empregadas, mas já é um ganho as servidoras do Estado, quando comprovado os distúrbios que acontecem na TPM e nos dias menstruais. 3 dias de folga, 3 dias de liberação para essas servidoras que conseguirem comprovar. Porque, além de tudo que as mulheres já passam, ainda existe esses desconfortos, né, quando da TPM. E isso foi um ganho muito grande. Ainda bem que existem pessoas lá no meio legislativo que estão pensando em leis que protejam as mulheres ainda. Ainda há muita disparidade, né? Como nós ouvimos lá no nosso primeiro dia de congresso, ainda há muita disparidade, mas, graças a Deus, a gente está conseguindo, a passos de tartaruga, mas alcançar alguns direitos e que nós precisamos provocar, né, a justiça, porque a justiça não acolhe aqueles que dormem. Então, mulheres, todas as vezes que vocês tiverem ou passarem por algum problema, por favor, denuncie. Mesmo que não queiram denunciar, trabalhadoras precisam denunciar, mesmo que não queiram denunciar, para não perder os seus empregos. Liguem no 180, falem sobre, ou Disque 100, falem sobre os problemas que vocês estão passando. As ouvidorias dos órgãos que vocês trabalham também, elas têm obrigação de registrar, no mínimo, registrar as suas queixas. Então, vamos colocar o nosso lugar de fala aí em ativa, porque independente do que acontece, independente das nossas necessidades, a gente precisa sempre lutar pelo aquilo que é direito nosso. E, principalmente, por direitos que já foram adquiridos, porque existem muitos direitos que já foram adquiridos e a gente não usa. Essa lei dos 120 dias, elas ainda não são aplicadas para as empregadas seletistas. As empregadas seletistas, elas usam 4 meses, né, de licença maternidade, e quando voltam do trabalho, normalmente são colocadas à disposição da empresa, e a empresa só substitui essas empregadas, e é uma pena, porque muitas potências aí na vida profissional são perdidas justamente porque ficou doente ou foi ter filhos, elas são demitidas. Infelizmente, isso acontece. Agora a gente vai passar para a doutora Helena, que vai falar sobre a sexualidade e as implicações que isso causa na sociedade e na nossa vida como um todo. Doutora Helena, está com a palavra. Muito obrigada, Ana. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá tudo certo? Belezinha, então. Bom, como já foi apresentado, então, vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre sexualidade e prazer. Aí eu só queria deixar uma observação, que eu vou usar mais os termos, ao invés de usar mulher e homem, eu vou usar sempre pessoas com vagina e pessoas com pênis, mas isso pode ser um assunto também que a gente pode conversar num outro momento, que é um assunto muito extenso, que se refere, então, a sexo biológico e identidade de gênero. Como assim? Nem todas as pessoas com vagina se identificam como mulheres, enquanto gênero, e nem todas as pessoas com pênis se identificam como homens, né, enquanto gênero.
Então, por isso que quando eu falar, eu vou usar bastante esses termos. Se alguém não entender depois no final, acho que vai ter um momento também para tirar as dúvidas. E aí vai, né, todo mundo poder entender. Bom, o que eu separei assim para falar com vocês sobre esse assunto? Eu acho que o que tem muito a ver, e foi muito linda a participação da Amanda no início, porque eu acho que ficou muito claro isso. Se a gente tivesse combinado, não teria dado certo, mas muito do que ela falou na apresentação dela é justamente o que eu tinha preparado para falar. Então, falar sobre sexualidade e prazer, né, de pessoas com vagina, não tem como a gente não falar sobre castração e sobre falocentrismo. E o que seria isso? E aí casa também com o que a Rê acabou de falar, né, sobre só em 2023 a gente ter tirado, né, o STF ter tirado essa questão de crime por crime de honra, né, o feminicídio ser um crime de honra, que é justamente o que representa a sociedade falocêntrica. Mas aí o que seria, então, castração e falocentrismo? Castração é, como a Amanda exemplificou, o que a gente sofre desde que a gente é pequeno, né? Então, por exemplo, na parte que ela falou sobre senta que nem menina, senta que nem mocinha. Então, e essas castrações não são só pessoas com vagina que sofrem, né? As pessoas com pênis também têm tudo aquilo. Ah, você não pode chorar, né? Homem não chora, não demonstra emoções. Então, todas essas castrações, elas vão prejudicando a nossa sexualidade. Elas não permitem com que a gente tenha uma sexualidade livre ou que a gente explore a nossa sexualidade. Então, como assim? Pensando no ambiente religioso, né? Se a gente pensar no ambiente de igreja, como todo mundo aqui acredita, a maioria já passou por ambiente assim, todas as pessoas, não só as pessoas com vaginas, né? Mas qualquer pessoa que seja dissidente na identidade sexual. Como assim? Uma pessoa que não compartilhe com a heterossexualidade, né? Então, seja as pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, também vão ter a sua sexualidade castrada. Então, você não pode falar sobre isso, você não pode explorar a sua sexualidade, ou você não. Se você é uma pessoa que é mais aberta em relação a isso, quer conversar sobre isso com alguém, ou comenta sobre isso com alguém, muitas vezes você vai ser julgada como uma pessoa safada, como uma pessoa promíscua, como se isso fosse uma coisa ruim, isso não fosse parte do que a gente é, né? Que a sexualidade faz parte da nossa vida, faz parte do que a gente é. Então, essas são as castrações que a gente sofre. E o falocentrismo, né? O falocentrismo, ele é algo que tem a ver também com a nossa colonização, né? Com a forma como a nossa sociedade foi criada desde muito tempo. Mas, falo, né, no caso, se refere a pênis. A gente é uma sociedade que é falocêntrica em torno de qualquer pênis? Não, é de pênis de uma pessoa também muito específica. Então, a nossa sociedade ela é falocêntrica em torno de quem? De um homem branco, colonizador. Depois, mais para frente, entra, né, a ideia de capitalismo. Então, um homem branco, colonizador, capitalista. E hoje a gente entra com mais dois termos, que é conservador e o heterossexunormativo. Então, é em torno desse homem, desse pênis. Por quê? Porque se a gente pensar nas mulheres trans, que também têm um pênis, não é em torno do pênis delas, porque elas são assassinadas, violentadas, a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos de idade. Então, não é em torno, né, de qualquer falo. É um falo bem específico também, então aí a gente entra nas questões, né, do patriarcalismo, machismo e tudo mais. Bom, e por que a gente está falando sobre isso, sobre castração e falocentrismo? Porque isso, junto, atrapalha totalmente a sexualidade e o prazer das pessoas com vagina. Não só delas, né, das pessoas com pênis também, porque acaba que as duas pessoas vão ficar frustradas, não é mesmo? Se você não consegue ter o seu prazer e dar o prazer para outra pessoa, as duas pessoas vão ficar frustradas, né? Mas como que as pessoas com vagina sofrem? Isso foi muito engraçado, gente. Eu vou ler dois exemplos para vocês de quando eu fui pesquisar sobre o assunto. E eu já imaginava que não teriam muitas pesquisas sobre o clitóris, sobre o órgão genital feminino, né? Eu já imaginava que não teriam coisas muito aprofundadas, mas as respostas que eu encontrei foram piores do que eu imaginava. Bom, por quê? Porque muitas pesquisas, elas se baseiam, na verdade, em analogias ao órgão genital tido como masculino, né? Ao pênis. Como assim? A maioria das pesquisas, elas não conseguiram pesquisar, de fato, a vagina, o clitóris, os pequenos lábios, os grandes lábios. Tipo, elas
pegaram os estudos que já existiam sobre o pênis e fizeram uma analogia. E por que isso é ruim? Beleza, na ciência a gente faz muita analogia mesmo, é normal. Mas a gente fazer uma analogia, sei lá, do sistema circulatório, que todo mundo tem um coração para bombear, que é uma coisa ok. Agora, o órgão reprodutor, né, o órgão genital, é algo que é muito diferente, a vagina do pênis. Então, você fazer uma analogia sem estudar a fundo mesmo o que aquilo representa, é algo que não vai ser legal, porque vai demonstrar coisas que não vão ser necessariamente reais. E foi o que aconteceu. Além disso, uma outra pesquisa, que essa foi pior ainda, mas é que assim, até hoje eu lembrava de um dado, né, que era assim, olha, o clitóris, que é parte, né, do órgão reprodutor das pessoas com vagina, ele tem 8.000 terminações nervosas, enquanto que a glande, né, que é a cabeça do pênis, tem 4.000. Ou seja, o clitóris é um órgão que pode dar muito mais prazer, e meio que até o que se sabia, ele era um órgão para isso, um órgão para prazer. Ele tem muitas terminações nervosas, e ele é, tipo, totalmente esquecido. Mas o que foi mais engraçado, se não fosse trágico, é que essa informação de 8.000 terminações nervosas, nessa pesquisa que eu achei mais atual, eles explicavam da onde que tinha sido tirada essa informação. E pasmem, né? Essa informação ela tinha sido tirada de um livro de 1976, que foi uma pesquisa de um homem e da esposa dele, os dois eram médicos, cientistas, pesquisadores. Porém, eles fizeram um breve estudo no clitóris de vacas. E pegaram essa informação, que no clitóris das vacas tinham 8.000 terminações nervosas, e eles falaram, bom, no clitóris das pessoas com vagina também tem 8.000. Aí eu fiquei tipo, gente, como é possível isso? Eu simplesmente fazer uma associação dessa e achar que tá ok. E desde então, desde 1976, era essa informação que a gente usava. Mas aí, em 2022, uma nova pesquisa, né? Uma pesquisa que, inclusive, virou notícia porque era uma pesquisa inovadora, era algo inédito, e isso me chocou ainda mais, porque eu falei, não é possível que é inédito você estudar o corpo das pessoas com vagina, estudando o corpo delas mesmo, e não o corpo de animais e de outras pessoas, né? E aí, essa pesquisa usou, então, dados de homens trans que doaram parte do seu clitóris para essa pesquisa, porque eles foram fazer a cirurgia de redesignação. E aí eles deixaram que os médicos tirassem um pedacinho do clitóris deles para poder fazer a pesquisa. E olha só que informação interessante. Agora, estudando sim o clitóris de pessoas com vagina, nós descobrimos que não temos 8.000 terminações nervosas. Nós temos 10.280, ou seja, é mais ainda. Era um órgão que a gente já imaginava que era um órgão para prazer, e ele é mais ainda, né? Tipo, 10.280, ou seja, são muitas terminações nervosas. E aí, por que essa informação é importante? Porque como a nossa sociedade é falocêntrica, a gente aprende, né, desde pequena, que o prazer, na verdade, o principal prazer tem que ser o prazer do homem, né? Da pessoa com pênis. Que a gente tem que satisfazer essa pessoa, esse nosso parceiro. Que preferencialmente tem que ser um tipo específico de homem, né? E aí, a gente não pensa na outra pessoa, a gente não pensa no prazer da outra pessoa. Então, você olhar para um estudo desse e ver que, na verdade, o clitóris, que é um órgão muito grande, que não é só aquela pontinha que geralmente a gente vê, ele tem todo um corpo por trás, e o tamanho dele normal, se você tirar ele de lá de dentro, ele tem tipo uns 10 centímetros, ele tem todas essas terminações nervosas e ele pode sim ser muito explorado. E por que isso faz bem daí, não só para as pessoas com vagina, mas também para as pessoas com pênis? Porque geralmente, uma coisa que causa muita depressão nos homens, tipo, quando já estão entrando assim com 50 anos, 60 anos, né, que está entrando na andropausa, é justamente disfunções eréteis, porque a pessoa acha que a sua masculinidade, que tudo aquilo que te coloca enquanto homem na sociedade, é a pessoa ter uma ereção. E é aquilo que vai satisfazer ela e satisfazer a outra pessoa. Quando, na verdade, quando a gente olha para um estudo desse, a gente entende que não, que a gente aprendeu que sexualidade era isso, que prazer era isso, mas que, na verdade, o prazer ele pode ser uma coisa muito mais ampla. Então, a gente entende que se a gente pode encontrar prazer em muitas outras situações, o homem, né, a pessoa com pênis, também não precisa ficar frustrada se ela não tem mais uma ereção. Se ela tem um problema de ereção, mas só que beleza, tipo, ele e a sua parceria pode encontrar muitas outras formas de se satisfazer.
E aí, para finalizar, nesse sentido, o que eu queria trazer para vocês justamente em relação ao clitóris é que isso também casa com algo que a gente aprende desde pequeno. Nessa questão, né, mais conservadora, é de que a masturbação não é algo que a gente deve fazer. As pessoas com vagina, né, as meninas, então é pior ainda, porque o menino ainda é aceitável, né? Tipo, tudo bem, né? A gente sabe que faz, não tem problema. Mas a menina não, é algo que ainda mais, é uma castração ainda maior. Só que você fazer isso é justamente você encontrar aquilo que você gosta, aquilo que é bom para você, aquele prazer que realmente te satisfaz. Não que você não vai mais precisar de uma parceria. Se você não quiser também, tudo bem. Mas justamente o prazer vai se tornar algo seu, algo que você pode guiar e que a outra pessoa ela vai fazer parte, vai agregar, mas não vai ser o ator principal, digamos assim. Não precisa ser aquela pessoa, tudo aquilo que você vai sentir, que vai ficar tudo na mão daquela pessoa. Não, você se conhecendo, você consegue guiar, e muitas das vezes isso não vai gerar um super problema quando a outra pessoa não tiver mais com a mesma performance, digamos assim, da juventude dela. Isso não vai ser um problema, porque as duas pessoas vão conseguir encontrar novos caminhos. Temos já aí, 10.280 novos caminhos, então não precisamos mais nos desesperar. Bom, era isso que eu tinha preparado. Eu espero que vocês gostem e tenham entendido e não tenha ficado confuso. E depois a gente pode tirar dúvidas. Obrigada, Ana. Estamos sem fôlego aqui, Helena. Estamos sem fôlego, precisando segurar a boca das irmãs. O Isaac está aqui. Cuidado, Boquinha, com o que fala. Mas olha, Miriam Maria e todas as outras irmãs e irmãos e irmãs, a gente já está caminhando para o final. Doutora Ana Letícia vai passar para a sua fala agora. Por favor, façam as suas perguntas. O Isaac falou que o pastor saiu do grupo, saiu do chat, mas a gente está aqui, a gente quer tirar todas essas dúvidas aí. Eu gostei muito, eu não sou uma vaca, e não sendo vaca, eu adorei essas outras 2.280 terminações aí. Muito bom isso. Graças a Deus, que Deus maravilhoso, que deu à mulher essa possibilidade de ter tanto prazer na vida, independentemente de parceria. Isso é muito bom. Caraca, bom quando a gente tem parceria. Mas e se não tiver? Não tem problema, a gente encontra o lugar certo, é isso aí. Muito obrigada, Helena, foi maravilhosa a tua fala e a gente vai discutir mais sobre isso aí. Olha, no final, cada pessoa pode aí colocar 3 perguntinhas sobre a participação de cada doutora e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Doutora Ana Letícia vai falar agora sobre o controle da sexualidade feminina. A gente vai bater mais um pouco sobre esse assunto. E o discurso de proteção às mulheres. Doutora Ana Letícia, por favor, fique à vontade para poder discorrer aí sobre o seu assunto. Boa noite, gente. Boa noite a todas, todos, todes. Obrigada, Ana Paula. Obrigada às minhas colegas que falaram antes de mim. A apresentação da Amanda, que parece até que eu li o texto da Amanda antes de preparar o meu. Enfim, vamos lá. Eu quero começar saudando todas vocês que estão nesse momento aqui juntas, mas também saudando todas aquelas que vieram antes de nós e que muitas vezes, a preço da própria vida, contribuíram para que hoje a gente pudesse estar aqui falando sobre essas questões sem que isso representasse um risco à nossa vida. Bom, pelo menos não um risco de morte, né? Então, nesse momento, eu queria convidar cada uma das pessoas que está presente a se lembrar de alguma mulher que você gostaria de saudar, seja ela uma mulher pública, seja ela uma mulher da sua família, enfim, que nesse momento aí no seu silêncio você possa saudar e honrar essa mulher, né? Falando na defesa da honra, que a gente possa honrar essas mulheres que vieram antes de nós.
Então, dentro do que foi proposto, né, do tema da própria roda de conversa, eu trouxe um recorte que eu acho que casa muito com o discurso religioso também, que é esta ideia do controle da sexualidade feminina como se fosse um discurso de proteção à mulher, né? Então, eu quero fazer uma fala para desconstruir essa ideia. Então, desde que nós nascemos e que somos lidas como meninas, então, quando nós nascemos e alguém disse, é uma menina, algumas tecnologias de gênero vão ser utilizadas para controlar e docilizar os nossos corpos, né? Em geral, essas exortações, entre aspas, ela vem sempre com uma atmosfera de que é um discurso de proteção. Então, quantas vezes a gente ouviu, principalmente na infância, algumas falas de controle dos nossos corpos, como se essas falas estivessem sendo feitas para nos proteger desse homem, desse menino que teria uma sexualidade descontrolada, impetuosa, né? Então, as frases, feche as pernas, não fale tão alto, não brinque como um moleque, não corra, etc, e etc. Depois de adultas, a gente continua vendo todo esse aparato de controle funcionando sobre a nossa sexualidade e, inclusive, sendo exercido de uma forma muito eficaz pelo discurso religioso. Né? Um controle da sexualidade feminina que vai nos silenciando, apagando, docilizando, em nome, novamente, de uma dita proteção, para o nosso bem, né? Tudo isso como se tudo isso estivesse sendo feito para o nosso bem e para nos proteger de uma sexualidade masculina, impetuosa e de todas as violências. Eu vou trazer um autor, o Pierre Bourdieu, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim, é assim que lê em português, então é assim que eu falo. Pierre Bourdieu, na sua famosa obra Dominação Masculina, que foi traduzida para o português em 2014, vai dizer que é justamente através desse adestramento dos corpos que a sociedade vai tornando os corpos, ao mesmo tempo, inclinados e aptos a entrar num jogo social favorável ao desenvolvimento de uma cultura patriarcal que privilegia a dominação masculina. Ou seja, sem controle dos corpos ditos femininos e da sexualidade dita feminina, a cultura patriarcal não conseguiria ser tão exitosa na nossa sociedade. Eu faço uma citação dele que ele vai dizer: a dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, cujo o ser, ou seja, cuja existência delas só é um ser quando é percebido pelo outro, tem por efeito colocá-las em permanente estado de insegurança corporal. Olha que interessante, né? A dominação masculina, ela vai constituir as mulheres num estado permanente de insegurança corporal. E isso vai fazer com que a gente esteja também num estado de dependência simbólica. Ou seja, elas existem primeiro pelo e para o olhar dos outros, né? Seja enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis, delas se esperam que sejam femininas, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas. Inseguras, submissas, amedrontadas, controladas, como é que essas sensações poderiam nos ajudar a nos sentir mais protegidas nessa cultura de violência? Eu vou dizer que não, né? Então, em uma sociedade patriarcal, racista, capitalista, cis-heteronormativa, capacitista e colonial, haverá sempre hierarquias de sujeitos e existências, né? Como já foi dito, então esse homem branco, cis-hétero rico, é o sujeito que mais vai importar nesse sistema. Consequentemente, a proteção vai ser sempre em primeiro plano para manter o sistema dominante, né?
Então, para falar em proteção, segurança das mulheres, política de segurança para as mulheres e para os seus corpos, a gente precisa compreender o que é um corpo na nossa cultura, né? O que é uma vida na nossa cultura. E entender que vão ter critérios de seleção que vão definir estas respostas, né? Para que uma vida seja reconhecida como vida, né? Isso é uma coisa que eu trouxe naquela outra formação, e que é uma defesa da Judith Butler, né? É preciso que ela esteja dentro de um conjunto de normas de inteligibilidade de gênero. O que isso significa? Vou tentar falar de uma forma simples, né? Na nossa cultura, existem caixinhas que vão dizer o que é ser mulher, o que é ser homem, e essas seriam as normas aceitas, né? Para ser protegida e reconhecida como vida, é preciso estar dentro dessas caixinhas nessa cultura desigual. Então, a forma como a precariedade, né, a própria vulnerabilidade é distribuída, ela vai estar sempre levando em consideração esses marcadores sociais, gênero, raça, etc. E daí vai determinar quais são os corpos e quais são as populações que ficam mais expostas à violência e à morte. Dito isso, né, toda violência e ataque violento, então, ele não são dirigidos apenas a sujeitos, mas são violências dirigidas à categoria social a que esse sujeito pertence, né? Eu volto, então, na minha questão inicial. Como é que o controle da sexualidade feminina, sendo uma tecnologia de gênero que sustenta o patriarcado e a dominação masculina, como é que ela poderia ser, de fato, uma estratégia de proteção às mulheres, como simbolicamente a gente traz na nossa Constituição? Porque eu tenho certeza que toda mulher aqui, em algum momento, ouviu isso, né? Tipo, sentar com as pernas fechadas é uma forma de proteção a elas, né? Se você senta com as pernas fechadas, logo os homens ao seu redor não sentirão um desejo incontrolável de estuprar você, né? Eu sempre me pergunto, né, como é que as famílias, ao dizer isso para uma criança, não se questionam, então, quem são os homens com quem ela convive? Porque se uma criança precisa fechar as pernas, porque senão os homens da casa vão violentá-la, quem são esses homens, né? Quem são esses homens que você está trazendo para dentro da sua casa? E daí, o que eu estou afirmando é o contrário, é que, de fato, o controle da sexualidade feminina é apenas mais uma das estratégias para vulnerabilizar as mulheres às violências de gênero. Ter o controle da sexualidade das mulheres apenas faz com que elas estejam mais vulneráveis a sofrer todo tipo de violência de gênero na nossa sociedade. E para terminar minha fala, eu vou ler um poema, porque eu gosto muito de arte, e é um poema da Rupi Kaur, que é uma autora feminista, que tem textos muito bonitos, e que todos os poemas dela estão sempre trazendo as questões das violências de gênero, da vulnerabilidade das mulheres, da violência contra crianças e adolescentes. E o poema, de forma muito interessante, se chama Arte de Crescer. E eu acho que o nome dele é uma facada no nosso peito, e vocês vão entender por quê. Eu vou ler para terminar a minha fala. Até os 12 anos de idade, me senti bonita. Foi quando meu corpo amadureceu como uma fruta. E, de repente, os homens olhavam meu quadril recém-nascido com água na boca. Os meninos no recreio não queriam mais brincar de pega-pega, queriam passar a mão em todas as minhas partes novas e desconhecidas. As partes que eu não sabia usar, não sabia carregar e queria esconder nas costelas. Peitos, eles falavam, e eu odiava essa palavra. Odiava ficar sem graça ao dizê-la, porque mesmo que se referisse ao meu corpo, não me pertencia.
pertencia a eles, e eles repetiam como se meditassem a respeito. Peitos, ele disse, deixa eu ver os seus. Aqui não tem nada para ver, além de vergonha e culpa. Quero apodrecer e me juntar à terra onde eu piso, mas continuo de pé, a um só passo de seus dedos em garra. E quando ele avança para palpar as esferas, mordo seu braço e decido que eu odeio meu corpo. Devo ter feito alguma coisa horrível para merecê-lo. Em casa, eu conto para minha mãe. Os homens lá fora estão mortos de fome, ela me diz. Que não devo sair por aí com os seios aparecendo. Que os meninos, quando veem a fruta, ficam com vontade. Diz que preciso sentar com a perna fechada, como toda mulher precisa, ou os homens ficam loucos e perdem o controle. Diz que eu posso evitar essa dor de cabeça, é só aprender a me portar como uma moça. Mas o único porém é que não faz sentido nenhum. Não consigo conceber a ideia de que é preciso convencer metade da população mundial de que o meu corpo não é uma cama. Me ocupo aprendendo que ser mulher tem consequências, enquanto eu devia aprender matemática e ciência. Gosto de acrobacias e ginástica, então nem imagino como vou andar por aí com as coxas grudadas, como quem esconde um segredo, como se a aceitação do meu próprio corpo atraísse a luxúria de seus pensamentos. Não vou me sujeitar a essa ideologia. Rupi Kaur, 2018. Obrigada, gente. Não consigo ter palavras para mensurar a riqueza de conhecimento que nós tivemos essa noite. Quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, eu estava sendo perseguida na quadra onde eu morava, no prédio onde eu morava, por um adolescente de 15 ou 16 anos, perseguida. Porque, né, com essa idade, a menina está começando a aflorar. E esse rapaz, ele era filho ali de pessoas importantes que moravam na quadra, assim como meus pais. E a minha mãe ligou para os pais dele, fez uma ligação, porque eram colegas. E aí a resposta que minha mãe falou: olha, seu filho está perseguindo a minha filha. Por favor, eduquem ele para que ele não faça isso. E eles simplesmente falaram assim: quem tem suas cabritas que segurem, porque o meu bode está solto. Então, essa não é a educação que nós vamos passar para os nossos filhos. É importante demais a gente falar e refletir todos os dias sobre esses assuntos, fazendo aqui uma volta a tudo que foi dito hoje. Nós falamos sobre os direitos das mulheres conquistados com as leis trabalhistas, sobre o assédio acontecido dentro do ambiente de trabalho e tudo que nós adquirimos como direito. Nós falamos também com a doutora Renata, como diz a Miriam, Renata McDonald, a doutora Renata Maldonado, que trouxe com muita alegria. Inclusive, eu vou sair a partir de agora, tudo que ela nos ensinou. Nós falamos sobre a nossa sexualidade. Homens, respeitem a sexualidade da mulher, porque, olha, nós estamos há anos-luz à frente de vocês. Então, nos ajudem a reconhecer onde é que estão esses pontos que, além de prazer essencial para nós, a vida de vocês vai ser riquíssima a partir do momento que vocês estimulem, incentivem isso. Por favor, não nos cobrem vontade de fazer sexo. Por favor, não nos cobrem vontade ou obrigação de cumprir os direitos maritais em nós. Isso foi muito importante, o que a Helena falou. E nós acabamos aqui com a doutora Ana Letícia falando sobre algo que realmente toca o nosso coração. Para quem é mulher e já passou
por esse momento de vida, de ter que se resguardar. Foi ontem, anteontem, nós falamos aqui, e a pastora Roberta e a Inoli falaram sobre isso. A Inoli falou que teve que se masculinizar no ambiente de trabalho dela para ela poder ter voz. Ela teve que se vestir mais masculinizada para poder ter voz e eles respeitarem ela lá dentro. A gente não pode continuar sendo assim. Então, cabe a nós fazer essa diferença. E vamos transmitir e multiplicar esse conhecimento, por favor, porque eu não sei o mundo que nós estamos, que eu estou deixando para os meus netos quando eles vierem, mas pelo menos eu aprendi que a partir de agora a gente pode fazer a coisa certa e propagar a coisa certa a se fazer, além de que tem muita coisa para a gente aprender ainda e muita coisa para a gente aplicar na nossa vida. Olha, muito obrigada a todas vocês, obrigada, Helena, obrigada, Renata, obrigada, Ana Letícia, obrigada, pastora Thaís, pastor Berlofa, que abriram a Igreja da Garagem para esse momento. Que congresso foi esse? Nós tivemos um primeiro dia explosivo e viemos só num crescimento. Desde que eu estou aqui, Desde que eu estou aqui na garagem, a gente teve hoje e nesses dias um público muito bom. Precisamos fazer isso, olha, imprimindo a nossa identidade feminina, nesse ambiente que é a garagem, uma igreja progressista de valores altíssimos para renovar a sociedade como um todo. Eu gostaria, eu não conseguiria deixar de acabar, assim, passar a palavra, antes de passar a palavra para a pastora Thaís, eu gostaria de falar algumas palavras com Deus, com o nosso eterno Pai, agradecendo e guardando a vida das nossas preletoras da noite, que se prepararam e trouxeram tanto conhecimento para nós. Se você puder aí, no seu momento, apresentá-las a Deus, eu agradeceria muito junto comigo, eu gostaria muito que vocês pudessem. Pai eterno, Deus amado, muito obrigada por esses dias de conhecimento, muito obrigada por esse momento do nosso primeiro Congresso de Mulheres da Garagem, e que nós possamos reproduzir isso. Já estamos com saudade, meu Deus, já estamos com saudade. Muito obrigada porque o Senhor preparou os dias e as pessoas certas para estarem aqui. Eu te agradeço e te apresento hoje, do dia de hoje, a doutora Renata, a doutora Helena, a doutora Ana Letícia. Senhor, obrigada pelas vidas dessas mulheres, obrigada pelo conhecimento que o Senhor, além daquilo que elas adquiriram através dos estudos, de tudo que o Senhor abriu a mente delas, para que elas pudessem hoje estar explanando tanta força e feminilidade e aprendizado para que nós possamos ser pessoas melhores nesse mundo. E que esses conhecimentos, por nós, sejam reproduzidos a todas as outras gerações que aí estão por virem. Obrigada pela Igreja da Garagem estar proporcionando esse momento de aprendizado e também de força, porque nós, como mulheres progressivas, precisamos ter força, precisamos de reconhecimento e precisamos de validação nesse mundo. Nos ensina a ser fortes, não raivosas, mas se tivermos que ser raivosas, que a gente tenha a força necessária para o combate. E que o amor em nós seja transmitido em cada palavra, em cada gesto, em cada olhar, em cada acolhimento, em cada abraço, mas que o teu amor transborde em nós a luz e a energia necessária para que tudo que o Senhor quer através de nós, quando o Senhor nos entregou Jesus Cristo, que a vida da gente seja motivo para celebração. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu agradeço por esses dias. Pastora Thaís, está contigo aí a responsabilidade de finalizar isso. Obrigada. Boa noite, gente. Vamos para a parte que nós adoramos de conversar, de perguntar, de comentar.
eu queria só fazer um combinado com vocês. Vamos tentar, vamos ver se dá certo, a gente juntar 3 perguntas, e aí as meninas respondem, e depois a gente junta mais 3. Vamos ver se a gente consegue? Por favor, levantem as mãos, quem tem pergunta para fazer. Vocês podem direcionar a pergunta para alguma das palestrantes ou fazer uma pergunta ampla para que todas comentem. Tá, Lohane, quem mais? Levanta aí, mais 2 pessoas a mão, por favor. Cadê? Estão tímidas?